Bom dia, boa noite. Sejam muito bem-vindos ao meu canal John Cop de Facuri. Peço que os senhores se inscrevam nele, compartilhem, ativem as notificações, apreciem seus conteúdos, enfim. Hoje eu vou falar nesse vídeo aqui a respeito de questões referentes à situação que nós nos encontramos, né? A quem interessa esse estado de coisas? Vamos fazer alguns pontos esclarecedores, né, com esse vídeo informativo, para que possamos passar conteúdo de cunho político-jurídico com uma análise, né, superficial a respeito de tudo isso que nós estamos vivenciando, dessa doença, da questão dos interesses por trás dela, das mortes, etc. Enfim, primeiramente, não haverá intervenção militar no Brasil. Tirem o cavalinho da chuva quem pensa que isso vai acontecer. Primeiramente, porque o ordenamento do jurídico nosso não permite. Segundo, que os mandatários federais, estaduais, municipais, eles são meros mandatários, eles são empregados, agentes políticos por nós eleitos para simplesmente administrarem as coisas públicas. Daí a res pública, a república. Enfim. Segundo ponto, que não haverá intervenção militar, porque o Brasil, como sempre foi colônia dos Estados Unidos, porque para ser um Estado soberano nós temos que ter povo, governo soberano e território. Povo nós não temos, temos público. Agora que começamos a ter um pouco mais de consciência política. Governo soberano nós não temos, nós temos um governo vassalo dos Estados Unidos. E território delimitado nós não temos, porque em alguns locais da Amazônia, até onde eu sei, existem bases militares americanas que o cidadão brasileiro não pode, com seu IFP, com seu habeas corpus, com seu direito de ir e vir, com seu mandado de segurança, não podem ingressar sem uma autorização expressa do governo estrangeiro, tá? Não no governo brasileiro. Muito bem. Nós temos o serviço público falido, morto. E nós temos, levando em conta, nós temos a maior arrecadação tributária do mundo. Então pensem o seguinte: primeiro, o americano não vai querer uma Venezuela do continental, igual aqui no Brasil. A Venezuela só se sustenta porque porque por trás dela tem a Rússia. Por isso que o governo do Nicolás Maduro lá, ele se mantém, não? Segundo, o Brasil sempre interveio em situações de ditadura, aqui interna, né? Situações de ingresso na Segunda Guerra Mundial por determinação americana. São só alguns exemplos. Então, não sonhem com isso. Não vai haver. Não tem como. Outro ponto importante a ressaltar nesse vídeo, de a quem interessa esse estado de coisas. Bom, interessa a políticos que querem se manter e perpetuar no poder. Políticos estaduais, federais, municipais, alguns, né? Outros ainda têm alguma bandeira, têm alguma dignidade, etc. Mas, infelizmente, o que nós vemos por aí são políticos despreocupados com o povo, despreocupados com o emprego, despreocupados com a saúde, simplesmente preocupados que essa onda que Deus mandou para a gente de uma pandemia fez com que mexesse com a roseira de muitos deles. Então, portanto, não há essa questão de preocupação com empregos, com a saúde da população, não. Para eles isso é balela. Isso é balela. O que importa realmente é a manutenção dos projetos de poder que eles possuem. Outra coisa interessante são alguns blogueiros, youtubers e algumas pessoas, não só pela internet, né, na rua,
fazendo as manifestações pró e contra o governo. Veja bem, se eles não tiverem com algum interesse maior no aspecto financeiro dos manifestantes, dos radicais, a única intenção deles é servir de marionete, seja de pró ou contra o governo, porque nós somos brasileiros, nós somos uma nação governada por interesseiros preocupados com seus projetos de poder, como eu já disse. Então, dividir para governar e dividir para dominar é mais fácil do que unir para dominar, porque unido o povo não fica muito mais difícil para um povo ser dominado. Então, entendam, por favor, eu sou apartidário. Eu sou um advogado autônomo, eu sou um advogado que tem uma visão não filiada a ninguém. Sou membro da Ordem dos Advogados do Brasil aqui com muito orgulho do estado do Rio de Janeiro, mas não há. Inclusive a minha própria instituição ela fica naquela coisa de brigar e de aparecer em alguns momentos, também para manter o seu projeto de poder. Não a minha instituição como um todo, alguns de seus membros. Não só a OAB, alguns membros de classes médicas, alguns membros de imprensa. E por falar na imprensa, né, ela deveria ser enquadrada na lei que pune os crimes de terrorismo. Porque, vejamos, o dia inteiro notícias de mortes. Uns vão dizer, poxa, mas essa é a realidade que nós estamos enfrentando. Sim, estamos enfrentando uma realidade dura. Ninguém está se eximindo dessa colocação, dessa assertiva, dessa afirmação. Todavia, há um grande interesse, tá, de elites brasileiras, não também querendo travar uma luta de classes, não, pelo contrário. Mas há interesses de elites brasileiras por trás do telejornalismo, por trás do jornalismo de internet, por trás de diversos interesses escusos em difundir o terror, em difundir o desemprego, em difundir somente notícias de misérias. Porque, vejamos, até antes da pandemia, surgiu uma situação, um crime que ocorria aqui no Rio de Janeiro, no Brasil, etc. Não que o Brasil seja uma terra de paz. Não isso. Mas a ênfase que era dada às notícias negativas, ela era infinitamente superior às notícias positivas. Então, desde a minha época de infância, quando nós víamos crianças, adolescentes, né, porque tinha mais liberdade nesse sentido, eram as notícias de jornais, né, de jornais impressos, que nós víamos lá aquelas notícias horrorosas do jornal O Povo, aqui no Rio de Janeiro, por exemplo, que mostrava lá traficantes jogaram bola com futebol com a cabeça de um rival. Então, assim, isso vendia para as próprias crianças. Nós mesmos ficávamos vidrados com aquela situação. Então, a violência e os interesses pessoais fazem parte do nosso egoísmo. Portanto, a finalidade desse vídeo é esclarecer o seguinte: senhores, cuidem-se, defendam seus empregos sim, mas unam-se pelo Brasil, não dividam-se pelo Brasil. Ou melhor, unam-se pelo Brasil e não se dividam por partidos políticos, porque se fossem bons, se os partidos fossem bons, eles não seriam partidos, seriam inteiros. Então não fiquem nessa questão de fechados com o presidente, fechados com o governador, fechados com o ministro, fechados com o STF. Não. Muitos estão exercendo sua função com dignidade, inclusive em muitos momentos o próprio presidente da República, governadores,
prefeitos, etc. Mas, assim, mídias, algumas mídias íntegras, não sensacionalistas, mas não se deixem levar pela desunião, não se deixem levar pela, pela ilusão de que vai haver uma ruptura institucional, porque agora os militares estão no poder e que o Supremo Tribunal Federal é um algoz. Não, existem ministros sujos, existem advogados sujos, existem juízes sujos, existem policiais sujos, existem policiais médicos ruins, açougueiros, existem médicos, professores ruins, professores bons, advogados bons, existem políticos, magistrados, ministros bons também. Então vamos nos fiar na seguinte questão. Nós somos o Brasil, todo o poder emana do povo. Pelo povo deve ser exercido, e não pelo projeto de poder individual, projetos de elite, projetos de grupos que defendem, né, defendem situações assim, de liberdades excessivas, a ponto de que nós vivemos numa hipocrisia mesmo, porque libera-se as drogas, ok? Pelo menos a maconha, que alegam que não faz mal, só que ela é proibida pela lei, pelo nosso ordenamento jurídico. Mas o cigarro, o álcool, são permitidos. Então a quem interessa esse jogo de poderes? O jogo, falando em jogo, o jogo no Brasil, ele é proibido, pô. A não ser os jogos de oficializados. Apostas em corridas de cavalo são permitidas, porque interessam, né? Interessam às elites como um todo. Porque esses jogos, via de regra, sejam eles oficiais, de Mega Sena, loterias, jogos de cavalo, não foram feitos para enriquecer quem aposta, foram feitos para viciar quem aposta. E foram feitos para enriquecer quem recebe essas apostas. Então, jornais sensacionalistas foram feitos para enriquecer seus donos, seus proprietários, seus concessionários. Então, entendam, o Brasil só vai pensar o povo só vai poder pensar em ir para frente dentro de uma democracia que é o regime menos pior dentre os outros, porque pelo menos nós temos a oportunidade de manifestarmos as nossas opiniões, e com intervenção militar, se fosse o caso, que não tem homens para isso, enquanto os americanos existirem, seria uma questão de imposição, censuras, etc. Porque já é fato do passado, tal qual o racismo, nós estamos vendo por aí, aqui dentro, lá fora, e assim, achamos situações normais. Lembremos o seguinte também, as pequenas atitudes nossas no cotidianas dizem respeito e levam, né, as nossas pequenas vantagens, os nossos pequenos ganhos, os nossos avanços de sinal, as nossas corrupções, as pequenas corrupções, sonegações de impostos, o fato de não exercermos a cidadania pedindo a nota fiscal, por exemplo, que favorece muito pessoas, governos, no sentido de favorecem governos, não, favorecem as pessoas que sonegam seus impostos, pessoas que emitem, profissionais que não emitem recibo de seus atendimentos, ou emitem falsos recibos cometendo crimes,
para beneficiarem-se de deduções de imposto de renda, ou recebem esses recibos, serviços não prestados. Então, por favor, unamos, porque todo o político ele sai todo o povo tem o político que merece. Então, nós temos um time aí de prefeitos, governadores, presidentes, ministros do Supremo, etc., oriundos do povo, com os vícios do povo. Então, antes de qualquer coisa, vamos nos unir. Vamos fazer uma hashtag Unidos pelo Brasil. E não unidos pelo presidente, ou então, não que eu votei nele, eu votei nele. É o melhor presidente do ponto de vista de honestidade que meus 40 anos me permitiram ver. Ele e o Itamar Franco. Dos outros, José Sarney, Dilma, Lula, Fernando Henrique, piadas. Governadores do Rio de Janeiro, todos presos. Então, entendam, é o povo que faz. É o povo que responde. É o povo que paga. Então, se o povo não se unir, eles estão lá, nos seus gabinetes, nas suas prefeituras, nos poderes judiciários, legislativos, salários garantidos. Enquanto nós estamos batendo aqui cabeça para dividir. Não, vamos dividir, porque dividir, na minha opinião, prevalece sobre a sua. Eu sou, por exemplo, um blogueiro que fico aqui como um comandado do presidente. Ora, se eu não tenho interesse nenhum financeiro, a que título eu estou fazendo isso? Para ajudar o Brasil? Será mesmo que estamos ajudando o Brasil fazendo isso? Botando um povo contra outro, manifestações contra e a favor? Por favor, façamos essa reflexão, entendamos que a responsabilidade é nossa e que existem os órgãos responsáveis para punir eventuais excessos de agentes públicos, seja controladorias, corregedorias, ministérios públicos, justiça, etc. E, enfim, façamos essa reflexão com a finalidade de entendermos que unidos nós somos fortes. Desunidos, eles são fortes, eles são os poderosos. E nós somos os meros bonecos, os ventrílocos deles. Tá ok? É um vídeo de caráter educativo, um vídeo de caráter esclarecedor, é uma opinião pessoal e espero ter podido ajudar, contribuir com alguma coisa no sentido de melhoria do nosso ponto de vista, da nossa sociedade, porque desunidos em lugar nenhum vamos chegar. Unidos, quem sabe. Ok? Então, eu desejo a todos saúde, boa noite, estudem, trabalhem, lutem, sim, mas unidos, em paz, sem conflitos. Temos os meios adequados para questionar atos abusivos de qualquer pessoa e façamos uso deles. E não nos escondamos atrás de redes sociais, ocultando os nossos próprios defeitos ou projetando-os nos outros. Tá ok? Façamos a nossa parte e espero que todos tenham saúde, consigam logrem êxito em ter um futuro próspero e que com a graça de Deus sairemos dessa. Sairemos com saúde, proteção e êxito. Muito obrigado por tudo. Meu nome é John Coptes Vacuro, sou advogado aqui no estado do Rio de Janeiro. Desejo a todos saúde, paz, êxito e bênçãos em todas as suas escolhas e empreitadas. Parabéns, muito obrigado por tudo e estamos juntos, não estamos separados. O barco é o mesmo. Alguns são mais abençoados, mais abençoados não, todos nós somos. Alguns são mais
abastados e outros menos. Pensemos em todos, não só nos nossos interesses particulares. E muito obrigado e bom dia, boa noite. Espero que os senhores gostem e compartilhem esse canal e esse conteúdo. Tá ok? Fiquemos com Deus.